Segunda-feira de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Para quem tava com saudade, o Vasco da Gama está de volta. E você aí se prepara, tá? Porque o mês de junho e julho vem quente. Julho, oitavas de final de Copa do Brasil, playoffs de Sul-Americana, janela de transferência aberta. Então teremos aí pela frente muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino. Eu vou falar com vocês aqui nesse Boa Noite Gigante sobre esse dia de reapresentação no CT. Além disso, também muitas outras informações, falar sobre a questão, né, de 777 Partners, mais problemas com esse grupo norte-americano ao redor do mundo. Tem também novidades relacionadas a SAF, que enquanto o Vasco tá parado no tempo, tem clubes do futebol brasileiro se mexendo e correndo atrás de um comprador. Tudo isso você verá aqui e a pergunta que fica é: cadê o Vasco nessa situação? Teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo aqui do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando pela parte da tarde, para fechar o seu dia e te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e venha fazer parte da nossa família. Além disso, você também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu, Lucas, conto muito com você, vamos juntos, né, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, é claro, este Boa Noite Gigante falando sobre essa noite tão importante para o nosso Vasco da Gama, noite de tarde de reapresentação, dia 23 de junho, após a partida que o Vasco da Gama fez no último dia 12 de junho contra o São Paulo no Morumbi, aquela vitória absurda, né, contra o São Paulo pelo placar de 3-1. O elenco Cruz Maltino entrou de férias, passou 10 dias de férias e hoje retornou todos os atletas ao CT Moacir Barbosa para uma tarde de reapresentação. Tarde essa que se iniciou com uma conversa, o presidente Pedrinho apresentou ao elenco Cruz Maltino na academia do CT Moacir Barbosa o mais novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. Importante lembrar que essa apresentação aconteceu na quinta-feira passada. Então, o Admar Lopes foi apresentado na quinta e havia chegado na segunda-feira passada, então não teve tempo do elenco conhecer o novo diretor executivo e hoje o Pedrinho levou o Admar Lopes ao CT Moacir Barbosa. O diretor executivo já conhecia as instalações do CT, mas ainda não havia conhecido o grupo. Hoje teve esse primeiro momento entre o novo diretor executivo e o elenco Cruz Maltino, um momento de troca. Admar Lopes se apresentou para os atletas no CT, falou sobre as expectativas para a temporada de 2025 e também um pouquinho sobre o seu trabalho. Logo após esse primeiro momento, houve também um tempo de conversa entre o técnico Fernando Diniz e todo o grupo, né, para passar aí o que se espera do elenco Cruz Maltino para esse restante de temporada. O Vasco que terá um período importante, como eu trouxe a vocês recentemente, pela frente, né? São 3 semanas agora de treino e de preparação para enfrentar a equipe do Independente Del Valle nesse próximo dia 15 de julho. Então o Vasco terá aí 22 dias sem jogo até essa partida contra o Independente Del Valle. A expectativa é que o Vasco treine sempre de segunda a sábado e domingo venha a ter folga. Além dessas 3 semanas cheias de treino, internamente também o Vasco ele organiza um amistoso, né? A expectativa é que haja pelo menos 2 amistosos aí durante esse período de preparação para que o elenco possa retomar o ritmo de jogo antes de retornar às partidas. E é claro, logo após esse papo do técnico Fernando Diniz com o grupo, o elenco do Vasco foi a campo para esse primeiro dia de treino após
as férias. No treino de hoje tivemos ótimas novidades, né, como o retorno do David. De fato, o DVD voltou a treinar com o elenco cruzmaltino. Além do retorno do David, o retorno também de Guilherme Estrela está novamente junto ao grupo principal do Vasco da Gama. E além disso, além desses dois retornos e reforços, na minha opinião, também tivemos novidades no elenco com relação a jogadores da base, para serem eles analisados pelo técnico Fernando Diniz. Dentre esses atletas, o principal, Diego Minetti, um dos artilheiros do Sub-17 do Vasco da Gama, treinou entre os profissionais nessa tarde de hoje. Ele que é um dos grandes nomes dessa base cruzmaltina. Se vive muito a expectativa de que Diego Minetti surja, né, no time principal do Vasco breve, porque é um grande jogador e hoje teve essa oportunidade, né, para mostrar o seu potencial no time principal e ser automaticamente também analisado pelo técnico Fernando Diniz. Então, assim, uma tarde bem legal, uma segunda-feira bem legal, um elenco do Vasco que agora iniciará a preparação para o restante dessa temporada de 2025. E para trazer um pouquinho sobre o que rolou hoje, o Nuno Moreira, português Nuno Moreira, ele deu uma entrevista exclusiva ao pessoal da Vasco TV e eu quero, é claro, trazer aqui exatamente as imagens do ponta português que ganhou o coração dos torcedores vascaínos, falando sobre esse período de férias e a importância desse descanso para todo o elenco do Vasco. Se liga só. Sim, eu individualmente estava a precisar muito de uns dias de férias, porque ainda não tinha tido. Então acho que foi muito bom para nós jogadores descansarmos a cabeça, o corpo também. E agora retornar com tudo, porque este mês que nós vamos ter de preparação, digamos assim, vai ser muito importante para os 6 meses do resto da temporada. Sim, porque o Mister quando chegou não teve tempo para treinar e para mostrar as suas ideias. Claro que nós fomos adquirindo, mas com tanto jogo a meio da semana e no fim de semana não é possível treinar tanto. Então nesse período de 10 dias da data FIFA nós já tivemos algumas luzes daquilo que é trabalhar com ele com tempo de treino e agora, claro, eu acredito que ele também está muito contente por isso, porque vai conseguir treinar-nos e nós vamos conseguir adquirir as ideias melhor. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Nuno Moreira. Tá animado aí pro restante da temporada, amigo? Deixa claro a sua opinião nos comentários. Amanhã de manhã, no Acorda Vascão, às 7 horas em ponto, você volta aqui, tá? Pra gente trazer ainda mais novidades sobre tudo que rolou nessa segunda de reapresentação do elenco cruzmaltino, né? Tem muita novidade para trazer e a gente amanhã volta para falar sobre isso. E para trazer outras informações, né, relacionadas aqui a outros assuntos nesse Boa Noite Gigante, eu quero falar sobre a questão envolvendo hoje a SAF do Vasco, que é talvez, né, um dos grandes pontos de debate no meio da torcida do Vasco, porque, querendo ou não, o Vasco hoje é um clube com sérias dificuldades financeiras. O Vasco hoje é um clube que não se sustenta financeiramente, tem dificuldade, já deixou muito bem claro que nessa próxima janela de transferências haverá, assim como houve nas outras, né, uma limitação financeira para trazer reforços no mercado da bola. Isso preocupa, até porque todos nós sabemos muito bem como hoje o elenco do Vasco precisa ser, de fato, reforçado. Além disso, a gente olha para as principais SAFs do futebol brasileiro e vê que todas estão indo por um caminho muito legal. O Bahia, né, é uma equipe que hoje deu certo com a SAF do Grupo City. O Botafogo, acho que sem dúvidas, né, é uma SAF que deu certo com a Eagle Roading de John Textor. A gente vê o Cruzeiro hoje com a SAF do Pedrinho, dos Supermercados BH, dando certo e chegando aí a um G3, G4 de Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino com a SAF da Red Bull, dando certo. E outras SAFs que eu posso até estar esquecendo aqui de citar a vocês nesse Boa Noite Gigante. E a gente olha para a SAF do Vasco e vê nitidamente que não deu certo e a urgência de uma chegada de um comprador para fazer essa SAF do Vasco hoje virar a chave e se tornar uma potência como é as outras. Entretanto, o Vasco precisa primeiro resolver situações que acontecem dentro das ações de sua própria SAF. E até fica a dúvida, por que não pensar em uma procura mais efetiva por parte dessa diretoria por compradores no mercado? Primeiramente com relação a esses problemas que hoje vem acontecendo. Tivemos aí, nessa última quinta-feira, dia 18 de junho, um julgamento
E nesse julgamento, a juíza da quarta vara empresarial, a doutora Caroline Rossi, numa ação que discute o afastamento, né, da 777 Carioca do controle da Vasco da Gama SAF, determinou nesse momento um prazo de exatamente 10 dias para que a 777 Partners se manifeste sobre um leilão que ocorreu no último mês, no mês de maio, em Nova York. Lembram desse leilão em que a 777 Partners colocou todas as suas ações em um leilão e quem as comprou foi a ACAP? Então, essa juíza pede aí uma explicação ao grupo norte-americano e, acima de tudo, pede também, tá, a comprovação da regularidade de representação da empresa no processo. A juíza, ela pede especificamente a demonstração de que os poderes de Steve Pasco, que eram dos representantes da 777, foram devidamente, transferidos para outra pessoa, entre aspas, outra empresa. Então, hoje há um grande problema com relação a isso e a legislação brasileira está começando a olhar para essa situação e querer uma justificativa da 777 Partners com relação a isso tudo. Até porque a partir do momento que estamos falando de uma empresa que é o Vasco da Gama aberta no Brasil, é a legislação brasileira que está sobre ela. Então, independente se quem comprou foi um grupo norte-americano na época 777, quem vai determinar o sim ou o não dessas ações é a legislação brasileira. E isso tudo evidencia mais do que nunca o quê? Que, meu amigo, há até a possibilidade do Vasco conseguir recuperar as ações que hoje estão nas mãos da ACAP, antiga 777. Esses 30% que a empresa comprou e foi passado de mão em mão, né? Então, assim, muita coisa acontecendo e a Justiça pedindo aí, né, uma resposta, cobrando de fato a 777 sendo cobrada. Mas o torcedor vascaíno, ele hoje pouco quer saber de 777. Ele quer saber desse novo comprador. Enquanto o vascaíno ele quer saber, enquanto o vascaíno ele cobra a presidência, tem outros clubes se movimentando de uma forma mais intensa. E eu falo aqui com relação ao Vitória. Por quê, amigo torcedor vascaíno? Pois nessa segunda-feira tivemos a informação que a MV SAF, o Movimento Vitória SAF, vai iniciar tratativas com a QSI, a Qatar Sports Investment, que é nada mais nada menos do que o fundo proprietário do Paris Saint-Germain. A comitiva do Movimento Vitória SAF vai ser liderada pelo deputado estadual Marconi Amaral, do PSD, o ex-jogador do clube baiano e naturalizado catariano. Essa informação foi divulgada em uma nota oficial na quinta-feira, do dia 5 de junho, e esse grupo vai ao Catar, tá, apresentar um projeto detalhado para viabilizar possível investimento do fundo catariano no Esporte Clube Vitória. Essa iniciativa busca estreitar relações com um dos grupos mais influentes do cenário futebolístico nacional. Então, olha aí, amigo vascaíno, né? A informação é que essa reunião está marcada, então representantes do Vitória vão até o Catar, sentarão numa mesa de reunião com o representante do Catar, do grupo de investimento, né, dos bilionários do Catar, o fundo dono do PSG. Essa viagem está confirmada, está marcada, tudo já foi comprado, passagens aéreas, hospedagem. E aí, amigo vascaíno, fica o questionamento. Porque o Vitória, ele está fazendo um movimento muito semelhante ao que o Bahia fez. O Bahia, ele se tornou uma SAF e queria ser vendido. E o Bahia, sabendo que não é um clube de muita popularidade, sabendo, é claro, que dificilmente o investidor vai notar o Bahia fez questão de ser notado. É ruim usar exemplos para isso, né? Mas o Bahia fez questão de ser notado, de fato. O Bahia, levantou a mão pro alto e falou, tô aqui. E foi em direção às pessoas, foi em direção aos multibilionários. Aí achou o Grupo City, apresentou um projeto legal ao Grupo City, e o Grupo City entendeu ser também muito legal comprar a SAF do clube baiano. E é isso que o Vitória está fazendo. O Vitória está indo na fonte. O Vitória está indo no grupo, talvez, com mais dinheiro no nosso futebol mundial, para procurar e tentar, é claro, vender o seu futebol. E aí vem a crítica, porque enquanto o Bahia se mexeu e deu certo, enquanto o Vitória está se mexendo e tem reunião marcada, a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a reunião está marcada, o Vasco está parado, chupando o dedo. E a pergunta que fica é, será que vale a pena ficar esperando?
ou já não está na hora de agir? Completou-se agora um ano que o Vasco deixou a 777 Partners. Completou-se agora um ano de promessas vazias de que um novo investidor chegaria ao Vasco. Volto a repetir. Será que vale a pena esperar? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Enquanto o Vasco está parado, o Vitória está se mexendo. Mas deixe a sua opinião, é claro, nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira, já às 7 horas da manhã em ponto. Eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.